O relatório nacional da GERP chama atenção para a entrada competitiva do senador Flávio Bolsonaro se aproximando do presidente Lula. No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no confronto com 45% das intenções de voto. Cerca de 6% dos entrevistados rejeitam os dois nomes à presidência. 4% não souberam responder. Essa pesquisa foi realizada com 2.000 eleitores de todo o país, margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Levantamento feito pelo GERP, que indica que Flávio Bolsonaro e Lula empatariam em um eventual segundo turno. Projeções para as eleições de 2026. Você, Luiz Felipe Dávila, o que é preciso considerar para esse resultado? Um levantamento que coloca Lula e Flávio Bolsonaro empatados com 45%, hein, Dávila? Bom, o primeiro fato importante é que a candidatura de Flávio Bolsonaro tornou-se de verdade. E ao tornar-se de verdade, começa-se a falar. Começamos a falar de Flávio Bolsonaro 2 meses. Quando você começa a falar 2 meses, a exposição do nome é grande e, evidentemente, que o sobrenome Bolsonaro começa a refletir nas pesquisas esse crescimento importante de Flávio Bolsonaro. E isso ensina uma lição importante para demais candidatos da direita. Não espere muito tempo para lançar outros nomes, porque se lançar tardiamente, dificilmente esses nomes poderão decolar. Está aí Flávio Bolsonaro dando uma lição de marketing político para os demais candidatos. Quem quiser sair candidato, que saia logo e não fique enrolando muito tempo, porque senão não será um candidato competitivo. O segundo ponto importante é que Flávio já empata com o presidente da República no segundo turno. Isso mostra um crescimento expressivo. Mas o que chama a atenção e é preocupante é o fator de rejeição, tanto de Flávio quanto de Lula. Os dois têm hoje indicadores altíssimos. Os dois têm indicadores acima de 40%. E isso, Caniato, mostra uma dificuldade de crescer muito. O teto é baixo, como nós dissemos na política, porque quando você tem um índice de rejeição muito grande, o teto é baixo. Então, hoje parece que Flávio Bolsonaro e Lula estão a todo vapor com o número dos seus eleitores, aqueles que votariam nos dois candidatos, mas que tem esse enorme desafio de diminuir a rejeição. Isto mostra que há espaço e é fundamental ser ocupado por uma terceira via da direita. Por isso aí a eleição do Chile que nós sempre trazemos como modelo, outros candidatos saindo. Porque com esse índice de rejeição, nós precisamos ocupar o espaço, porque se o Flávio Bolsonaro bateu no teto, nós tenhamos outro nome capaz de crescer. Mas é uma boa notícia que a direita tem um candidato competitivo para enfrentar o presidente Lula. Você, Bruno Musa, os números que indicam a possibilidade de um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula, um político que já está em seu terceiro mandato, tentará a reeleição, e Flávio Bolsonaro, senador da República há vários anos, e tem Bolsonaro no nome, né? Isso também tem um peso especial, né, Bruno Musa? O que considerar quando a gente divulga esse empate entre os dois nesse levantamento? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que, como você mencionou, o nome ele já carrega um importante número de votos, o sobrenome, mas ele também traz, pelo menos até o momento que mostra, uma determinada rejeição. O Lula, ele bate naquela barreira, né, e não consegue romper esse suporte dos 50%, 49% ali de rejeição, fica atrelado a isso, algumas mostrando que, inclusive, a rejeição tem crescido, até dentro da margem de erro, nesses últimos meses. O que me chama atenção, eu já mencionei aqui também, é que o Lula, ele está no cenário político há muitos anos, e até como chefe do executivo. Iria para o 4º mandato, mas antes disso ele concorreu em 89, perdeu, concorreu em 94, perdeu, concorreu em 98, perdeu. Estamos falando aí de mais de 30 anos que ele está nessa estrada, então ele é não apenas o eterno candidato, como já saiu 3 vezes vitorioso em campanha presidencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo ele tendo essa longa trajetória, essa barreira de rejeição me parece meio que estática. Ele não consegue diminuí-la. Isso é um ponto realmente relevante.
Agora, claro, o Flávio também é o que mostra, parece ter essa rejeição. Só que o que a gente chama de upside, a possibilidade de ganho aqui, me parece maior para o Flávio se ele amansar o discurso que ele carrega pelo sobrenome Bolsonaro. Não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor da minha opinião, mas sim que uma maioria pede um discurso, digamos, mais ameno, que é o que ele tem se demonstrado. Inclusive, ele tem falado dele que ele é o Bolsonaro mais ameno, mais leve, algo do tipo, não sei a palavra exatamente. Moderado, então, moderado. Moderado. Exato. Então, me parece que esses números, ainda estamos falando de pré-campanha, quando o Lula já é candidato, a princípio, né? Tudo pode mudar. Então, acredito que são números importantes a serem mostrados. Eu sempre deixo aqui a minha dúvida com relação à pesquisa, não essa, mas qualquer uma, porque ela interfere aonde ela é feita, como é perguntado, a ordem dos candidatos, a entonação que é feita. Isso faz parte de uma dinâmica da compreensão do próprio ser humano. Então, mas mesmo assim ela pode indicar essa tendência. E no meu entender, essa tendência do Flávio, ainda como pré-candidato, apresentando esse crescimento, teremos novamente, pelo menos até o momento, se forem os dois, essa briga pela rejeição, onde eu vejo essa possibilidade de ascensão maior do Flávio, justamente por esse histórico que eu falei do próprio Lula. Só para não induzir o nosso público ao erro, eu mencionei na notícia a rejeição de 6% a esses dois nomes. Gil Dávila há pouco falou em mais de 40%. Esses 6% referem-se à pergunta que foi feita para o segundo turno. Ou seja, sei lá, tem um contingente que votaria em Flávio e um contingente que votaria em Lula no segundo turno. E aí tem 6% que não votariam em nenhum dos dois. Então esses 6% referem-se justamente a essas pessoas que não votariam em nenhum dos dois. Se nós pegarmos a pergunta sobre rejeição, eu estou com a pesquisa aberta e aí eu quero compartilhar, inclusive, com o nosso público. Em quem você não votaria de jeito nenhum? O Instituto perguntou às 2.000 pessoas que contribuíram com esse levantamento, 51% não votariam em Lula, 41% não votariam em Flávio, 24% não votariam em Ciro Gomes, 22% não votariam em Ratinho Júnior, Aldo Rebelo 22%, Renan Santos do Missão 22%, Romeu Zema 21%, Ronaldo Caiado 20%, esses aqueles que pontuaram, né, no ranking de rejeição. Então, só para não ter nenhum tipo de dúvida em relação a esses 6% que a gente colocou também na notícia. Você, Mota, os números que envolvem a preferência, mas também da rejeição, né? Acho que a partir daí a gente consegue ter boas ideias, ainda que você não seja o maior fã do mundo das pesquisas, né? Não sou, Caniato. E você vê, a gente agora tem quase uma pesquisa por dia. E os dados dessas pesquisas, às vezes, como o Bruno disse, apontam uma tendência. Mas eles divergem também em aspectos importantes. Bom, tudo indica que a tendência é ruim para o candidato do governo federal e boa para os candidatos da oposição, principalmente para Flávio Bolsonaro, porque o candidato do governo fica em situação ruim competindo contra os principais candidatos da direita, né? Flávio, Tarcísio e Michele. Ele fica em situação melhor quando ele compete contra os governadores, que são candidaturas que a gente sabe, sem demérito a ninguém, pelo cenário de hoje, as menos prováveis de ir ao segundo turno. Então a tendência aí está bastante clara. Agora, o que eu acho mais interessante, Caniato, é um dado de uma pesquisa que a gente não chegou a comentar, esse dado, de uma das pesquisas que a gente comentou semana passada, se eu não me engano, que dizia que 1/3 dos brasileiros que recebem o Bolsa Família não acham que o candidato do governo deveria se candidatar. Eu acho isso o dado mais impressionante de todos. Agora eu me despeço da rede de rádios, que ficará com a Jornada Esportiva.